Olá, crianças, tudo bom? Estamos aqui mais um domingo. Estou bem feliz de estar aqui com vocês, viu? Saudade muito grande de vocês, mas logo, logo a gente vai se encontrar lá na igreja, tá bom? Então vamos lá. Olha, hoje a gente vai começar a aprender os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Lembra que domingo passado a gente viu como é que foi que o povo de Israel recebeu os 10 mandamentos? Lembra? Eles estavam escravos lá no Egito, então Deus escolheu do meio do povo dele um homem. Lembra quem que era? Ele escolheu Moisés. Isso. E aí Moisés, então, obedecendo a Deus, foi lá falar com Faraó para que Faraó deixasse o povo ir embora da escravidão lá do Egito, para que Faraó liberasse eles. E aí aconteceu muitas coisas, porque o Faraó não queria, né? O Faraó não queria obedecer a Deus. E aí aconteceram 10 pragas. A gente falou sobre isso domingo, né? E aí, 1, 2, 3, e cada vez que Moisés ia e Faraó falava não, acontecia alguma coisa, até que Faraó decidiu deixar o povo ir, isso porque Deus estava no controle, Deus que fez isso tudo acontecer. E aí eles foram embora. Então, quando eles chegaram lá perto do Monte Sinai, eles pararam para descansar. Moisés ficou junto com o povo ali embaixo e Deus falou para Moisés subir lá no Monte Sinai. E quando Moisés subiu, Deus falou para ele pegar 2 pedras, se lembram disso? E Deus escreveu com o próprio dedo dele nas pedras. E Deus escreveu 10 mandamentos naquelas pedras. E a Bíblia fala que ele escreveu na frente e atrás das pedras. E aí, depois disso, Moisés desceu do monte e começou então a falar os 10 mandamentos para o povo. Essa história está todinha contada em Êxodo 19 e Êxodo 20 da nossa Bíblia. E lá no Êxodo 19, 25 diz assim: Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. E aí Moisés começou a falar os 10 mandamentos. Aí, eu falei para vocês os 10 mandamentos. Eu até dei uma dica, né, de como a gente pode decorar os 10 mandamentos usando as nossas mãos. Então, eu vou fazer de novo e vou fazer todo domingo, enquanto a gente estiver aprendendo cada um dos mandamentos, para a gente decorar. Então, vamos lá? Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento: honrar o teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não roubarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás. Viu? Desse jeito fica bem fácil a gente decorar e memorizar os 10 mandamentos. E é importante a gente saber todos os mandamentos, porque os mandamentos são as coisas que agradam a Deus. E a Bíblia fala que quando nós obedecemos a Deus, nós dizemos para Ele que nós o amamos. E é por isso que Deus mandou os 10 mandamentos, para ensinar a gente como nós devemos amá-lo. Se fizermos tudo que está escrito aqui, pedindo a ajuda do Senhor, Ele vai saber que a gente o ama, porque quem ama obedece os mandamentos. E hoje, crianças, nós vamos então aprender o primeiro mandamento. Vocês lembram qual que é? Olha aqui, olha o que a tia fez. A tia fez um mural com os 10 mandamentos, e aqui tem lugar para colocar todos eles. E hoje está aí só o primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Mandamento 1, que está lá em Êxodo 3, versículo 20. Êxodo 3, 20. Não terás outros deuses diante de mim. Muito bem.
Então agora a gente vai aprender direitinho o que a Bíblia ensina para a gente a respeito do primeiro mandamento. Todos os mandamentos, a Bíblia vai dizer que a gente vai aprender coisas que a gente sim deve fazer e coisas que a gente não deve fazer em todos os mandamentos. Então, a gente vai começar agora aprendendo as coisas que a gente deve fazer, ou seja, o que o primeiro mandamento manda. Nós vamos ver 3 coisas que o primeiro mandamento manda a gente fazer. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. A primeira coisa que o primeiro mandamento manda é que nós conheçamos. Conhecer. Conhecer quem? A Deus. Então, o primeiro mandamento manda a gente conhecer a Deus. Mas como que a gente conhece a Deus? Como que eu sei como Ele é, como o que Ele faz, o que Ele gosta, para eu poder agradá-lo? Acho que vocês já sabem, né? Para a gente conhecer a Deus, a gente tem que buscar aqui, na Bíblia. A Bíblia que nos ensina tudo sobre Deus. Então, conhecer a Deus, que é a primeira coisa que o primeiro mandamento manda, é na Bíblia que a gente vai conseguir. A segunda coisa que o primeiro mandamento manda é pensar. Pensar em quem? Pensar em Deus. Como assim? Como é que eu vou pensar em Deus? Pensar o que de Deus? Pensar as coisas que eu aprendi dele. Se eu aprendi conhecer a Deus, eu já sei bastante coisa dele. Eu sei que ele me ama, eu sei que ele mandou Jesus para me salvar, eu sei que ele está me esperando no céu. Todas essas coisas que eu aprendi sobre Deus, eu tenho que pensar sobre isso. Por quê? Para que eu não fique querendo colocar outras coisas no lugar de Deus. Lembra que o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de ti? Então, eu tenho que pensar nesse Deus para não ter outros deuses diante dele. A terceira coisa que o primeiro mandamento manda a gente fazer é obedecer. Então, manda conhecer a Deus, manda pensar em Deus e manda obedecer a Deus. E como eu sei como obedecer a Deus? Porque se eu já conheço a Deus e já conheço as coisas que Ele gosta, que agrada, então agora é só eu obedecer. Então, essas 3 coisas, nós temos que dizer sim. Sim, nós temos que obedecer essas 3 coisas, porque são coisas que o primeiro mandamento manda. E assim, nós não vamos ter outros deuses diante de Deus, né? Do Deus verdadeiro. Mas tem 3 coisas que o primeiro mandamento nos proíbe. Então, vamos ver a primeira coisa que a gente tem que dizer não. A gente não pode fazer. Então, o que o primeiro mandamento nos proíbe? O primeiro mandamento nos proíbe a adorar. Adorar? Mas a gente não tem que adorar a Deus? Isso, adorar a Deus. Ele nos proíbe adorar outras coisas. Que outras coisas? Qualquer coisa que a gente colocar no lugar de Deus. Qualquer coisa que você tiver que é mais importante para você, que você só pensa nisso e só quer viver disso, e quando você não tem, você fica chateado, você fica bravo, você fica irritado, você está colocando essas coisas no lugar de Deus. Até mesmo a sua vontade, às vezes. Às vezes você quer tanto uma coisa, mas é uma coisa que não agrada a Deus. Então, se você perder aquela coisa, você vai ficar desesperado? Não, você tem a Deus. Então, a gente não pode adorar outras coisas que não seja Deus. A segunda coisa que o primeiro mandamento nos proíbe, que a gente tem que dizer não, é pensar. Ué, tia Cris, você não falou que tinha que pensar em Deus? Pensar em Deus. Mas ele nos proíbe pensar que Deus não existe. Como assim? Sabe que tem gente que não acredita que Deus existe? Não acredita que a Bíblia é verdade?
Isso não agrada a Deus, porque quando a gente faz isso, a gente está pecando contra o primeiro mandamento. A gente está colocando outras coisas no lugar de Deus, como aqui quando a gente adora coisas que não são Deus. Então, a gente tem que se arrepender quando a gente pensa que Deus não existe. A Bíblia fala que Deus existe, que ele é real, que ele é verdadeiro. Então, pensar que Deus não existe é pecar contra o primeiro mandamento e a gente tem que se arrepender disso. Outra coisa que o primeiro mandamento nos proíbe, que a gente tem que dizer não, é ficar com raiva. Ficar com raiva do quê? Ficar com raiva da disciplina de Deus. Sabe quando a gente está lendo a nossa Bíblia e a nossa Bíblia está ensinando que uma coisa que a gente faz é pecado, e aí você fala, é pecado, mas eu gosto de fazer esse pecado. Quando você faz isso, você está desobedecendo à vontade de Deus. Você está dizendo que as coisas que Deus ensina para a gente não são boas. Então, você está ficando com raiva da disciplina de Deus. Todas as vezes que você lê na sua Bíblia alguma coisa que é pecado, que a Bíblia está falando que é pecado e você faz e você gosta, você tem que se arrepender, porque senão você vai estar pecando contra o primeiro mandamento. E isso não agrada a Deus. Então você se arrepende e não faz mais. E sabe uma coisa muito legal, crianças? É que Deus é tão bom que quando a gente se arrepende de verdade, ele perdoa e a gente volta a ficar bem com Deus. Então tá bom, a gente aprendeu tudo sobre o primeiro mandamento. Então eu quero que vocês pensem no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 3:20, que é o versículo de memorização de hoje. E durante essa semana, crianças, vocês vão ver nos devocionais vários versículos que falam de coisas sobre o primeiro mandamento. Tudo que vocês lerem essa semana nos devocionais, vocês vão lembrar do primeiro mandamento. Aí vocês vão pensar sobre ele. E semana que vem, a gente vai aprender o segundo mandamento. Ok? Então, um beijo para vocês, boa semana e a gente se vê semana que vem. Tchau, crianças!